NED Unifenas apresenta Aprender Pode. Olá, meu nome é André Luiz e sou professor da Unifenas nos cursos de Direito, Ciências Contábeis e Administração. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reforma trabalhista. Você já deve ter ouvido falar da tal reforma trabalhista, aquela que ocorreu em novembro do ano de 2017. Há muitas críticas, tanto a favor quanto contra a Lei 13.467 de 2017, a qual instituiu a reforma. De um lado, os empregados e seus sindicatos alegam a perda de muitos direitos conquistados ao longo de muito tempo, decorrente da luta entre o capital e o proletariado. De outro, as empresas têm argumentado que a reforma foi insuficiente para que o Brasil evolua do ponto de vista dos direitos trabalhistas. E assim, os custos de produção se tornem mais competitivos no cenário econômico mundial. Sem querer ser partidário a nenhum dos dois lados, o fato é que a reforma trabalhista, em muitos aspectos, consolidou práticas que já ocorriam na relação empregado-empregador. Por outro lado, ela trouxe uma certa flexibilização na percepção dos direitos por parte do empregado, como é o caso das férias, que veremos agora. Para entendermos o que mudou quanto à concessão das férias, precisamos de alguns conceitos preliminares que vão facilitar a compreensão desse tema. Primeiramente, precisamos compreender o chamado período aquisitivo, isto é, o período que o empregado preenche para ter garantido o direito às férias. Esse período é de 12 meses e tem como termo inicial a data da contratação do colaborador. E, concluído esse período, o empregado terá direito a 30 dias de férias, acrescidos de 33,33% ou 1/3, que é o chamado abono de férias. Devemos ressaltar que durante esse período, a assiduidade no trabalho, ou seja, a não ocorrência de faltas injustificadas, aquelas que o trabalhador não tem motivo legal para faltar, é fundamental para que consiga o direito às férias. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 130, traz uma proporção quanto ao número de faltas injustificadas e a perda do direito às férias, de modo que, se o empregado faltar mais de 32 dias, perderá totalmente o direito às férias. Depois você pode conferir melhor essa sistemática de faltas e perda do direito às férias com mais detalhes, lendo o artigo 130 da CLT. Pois bem, outro conceito importante para entendermos a reforma é o chamado período concessivo, isto é, o período posterior ao período aquisitivo em que o empregador deve conceder as férias. Esse período é de 12 meses. Entretanto, temos que ter em mente que após o 12º mês é o fim do período concessivo. Por isso, sempre devemos considerar o período concessivo de 11 meses, sendo esse um mês restante o último mês possível para serem concedidas as férias. Após o período concessivo e verificada a não concessão de férias, o empregador deverá pagar uma multa no valor de mais uma férias ao empregado. São as chamadas férias em dobro, preceituada no artigo 137 da CLT. Dito isto, ressaltamos que a alteração da reforma recaiu sobre a forma de concessão das férias, já que não houve nenhuma alteração quanto ao período aquisitivo de férias. Antes da reforma, as férias poderiam ser retiradas em apenas 2 períodos, desde que eles fossem iguais ou superiores a 10 dias. Além disso, o trabalhador poderia vender até 1/3 das férias, ou seja, 10 dias, caso o empregador se interessasse em comprar. Os menores de 18 anos e os maiores de 50 anos deveriam obrigatoriamente gozar 30 dias. O início das férias poderia cair em qualquer dia da semana, menos em feriados, domingos ou outro dia do descanso semanal remunerado. Agora, com a reforma, o que muda é o seguinte: as férias podem ser divididas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Para que isso ocorra, o empregado deve concordar. Caiu também
a regra de concessão de férias de 30 dias para menores de 18 anos e maiores de 50. Eles têm o mesmo tratamento dos demais colaboradores, com exceção do menor de 18 anos, estudante, onde as férias devem coincidir com o período escolar. Isso não mudou. Outro aspecto é vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Por exemplo, se o descanso remunerado for no domingo e houver trabalho aos sábados, as férias deverão ter início na sexta-feira. Ou, por exemplo, se quarta-feira for feriado, as férias devem iniciar na segunda-feira. O empregado poderá vender 1/3 das férias, mas o empregador não é obrigado a comprá-las. Isso não mudou com a reforma. Por fim, as demais regras das férias individuais não mudaram, como o comunicado, que continua sendo de 30 dias anteriores ao início, os valores das férias, que devem ser depositadas com até 2 dias de antecedência do início das férias e outros detalhes. Um último ponto é que a reforma não alterou em nada a concessão das chamadas férias coletivas, aquelas que são dadas à empresa como um todo ou determinado setor. Elas continuam sendo permitidas, desde que cumpridos critérios legais, como, por exemplo, ter o prazo mínimo de 10 dias e a comunicação prévia ao Ministério do Trabalho. É isso, até a próxima.